Voltamos para falar agora sobre uma parte um tanto quanto importante deste contexto todo da guerra na Síria. Vamos investigar um pouquinho sobre quem é, como age, como pensa o presidente sírio. Quem é ele? Bashar al-Assad, o moço bonito aí da foto. Vamos lá então. Quem é Bashar al-Assad? Antes de falarmos sobre o presidente sírio, é importante que você tenha em mente que a família al-Assad governa a Síria há muito tempo. Observe só, a família Assad governa a Síria há 46 anos, contados aí o governo do pai de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, e o próprio Bashar, que já está na presidência aí do país há algum tempo, desde o início aí dos anos 2000. É interessante vocês perceberem uma coisa. Bashar al-Assad subiu ao poder no ano 2000 e desde então ele tem comandado a Síria com o que nós podemos classificar com mãos de ferro ou com um poder centralizado, autoritário. Como assim, professor, com poder centralizado, autoritário? Ele não é propriamente um democrata. Ele tem algumas coisas interessantes que vocês precisam saber como prática política. Como assim? Veja bem, eu marquei para você que ele esmaga oposicionistas. Como assim ele esmaga oposicionistas? Ele os persegue. Se você tem uma opinião divergente, se você não concorda com alguma política que ele colocou na Síria, se você tem alguma crítica a ser feita, você não tem liberdade, você não tem espaço político dentro da Síria para contestar as ações de Bashar al-Assad. Isso, em termos políticos, é um esmagamento, ou seja, um sufocamento de liberdades políticas. Ele não permite que a oposição trabalhe dentro da Síria. E você vai dizer, mas a oposição ela atrapalharia, não é, professor? Não. Em um país democrático, em um país verdadeiramente democrático, você ter uma oposição é de extrema importância. Por quê? A oposição tem um papel extremamente relevante na vida política de um país. Qual? Em primeiro lugar, a oposição fiscaliza as ações do governo. Em um segundo momento, ela propõe alternativas aos problemas que o governo não tem conseguido resolver com tanta eficiência. Bashar al-Assad, esmagando a sua oposição, criou uma ditadura no país que não tem alternativas políticas. Os cidadãos sírios simplesmente se viam reféns de um homem que governava com mão de ferro e que não permitia alternativas políticas dentro do território sírio. Isso é um ponto negativo no governo de Bashar al-Assad. Além disso, ele tinha outras atitudes bastante ditatoriais. Como assim? Observa ali, ele fechou sindicatos e ele fez toda a sorte de perseguição política, inclusive com assassinatos de opositores. Conta-se, até hoje, que Bashar al-Assad perseguia pessoas que viviam inclusive fora da Síria, ameaçando matar, prender ou torturar familiares de pessoas que, por exemplo, viviam nos Estados Unidos, na Europa e falavam mal do seu governo. Imagina você viver fora da Síria, viver num país como os Estados Unidos ou um país europeu, ter a sua opinião política contrária ao governo e receber ameaças que seus familiares podem sofrer as consequências caso você não se cale. É dessa maneira que Bashar al-Assad governava e ainda governa a Síria. Por isso, na onda de protestos que nós classificamos como a Primavera Árabe, a população saiu tentando derrubá-lo com estes protestos. No entanto, uma coisa faz-se necessário analisar. A qual etnia pertence Bashar al-Assad? Quem ele é? Olha que interessante, algumas questões de vestibular têm versado sobre isso. Bashar al-Assad pertence a uma minoria xiita alauíta dentro da Síria. Como assim? Você sabe que a religião islâmica tem várias vertentes, e as duas principais são os sunitas e os xiitas. Os xiitas são minoria no mundo todo, tá? Os sunitas são a maioria. As diferenças de práticas religiosas explicam aí a divisão e também as concepções sobre a questão sucessória do profeta Maomé, mas isso é um assunto para um outro momento. O que acontece é que Bashar al-Assad pertence à minoria xiita alauíta. No entanto, a maioria da população na Síria é sunita, ou seja, além da população
ter que conviver com um governo ditatorial que cerceia sua liberdade, que persegue opositores, que não consegue proferir aí um governo de desenvolvimento econômico, não consegue dar qualidade de vida a todos, ainda existe esse detalhe étnico importante. É governada por um ditador que pertence a uma minoria xiita alauíta, enquanto a maioria da população, que é perseguida, é sunita. Isso aumentou ainda mais o descontentamento que a população tem em relação ao governo desse senhor. E por isso, quando ele reagiu com extrema violência aos protestos da Primavera Árabe, a população síria não pensou duas vezes. Começou a formar milícias dentro do país, a pegarem armas e partir para cima daquilo que eles consideram um governo ilegítimo, um governo ditatorial e que não tem beneficiado em nada nas suas vidas. O resultado disso nós pudemos ver nos vídeos anteriores. Milhares de mortos, milhares de refugiados e uma situação humanitária muito calamitosa. O que é que nós precisamos investigar ainda na questão do governo Bashar al-Assad? Existem perspectivas de que ele saia do poder? Será que ele vai renunciar ao cargo de presidente? Será que ele vai se colocar à disposição de autoridades do mundo para que ele renuncie ao cargo? Por enquanto não há nada nesse sentido. Por quê? Porque a guerra na Síria não envolve apenas um conflito regional. Existem interesses de grandes potências dentro do Oriente Médio, pelos motivos que nós vimos no primeiro vídeo, e existe também interesse no território sírio em nações como China, Estados Unidos, Rússia. Portanto, o destino de Bashar al-Assad não vai ser definido apenas pelas questões de guerra, mas vai ser definido também pelas questões geopolíticas que nós vamos passar a investigar no próximo vídeo. Te espero lá.